O que você sempre quis saber nesse programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Ele é vereador de São Paulo pelo Partido Solidariedade. Filho de nordestinos, Sidney Cruz nasceu e foi criado na periferia de São Paulo. Viu de perto as dificuldades e a falta de oportunidade que afligem a juventude da periferia. E acredita que a sua sina é ajudar a transformar a vida dos seus semelhantes. Para Sidney, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo, mudar a sociedade e melhorar. Por isso que a gente vai falar com ele sobre isso. Começa agora mais um programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Sidney, muito bem-vindo. Viu? É um prazer ter você aqui e principalmente poder falar com alguém que representa a nossa população aqui da cidade de São Paulo. Doutor, primeiramente eu quero agradecer pelo convite e já agradecer também a todos os seguidores que o senhor tem. Muito obrigado pela oportunidade de me apresentar a todos vocês. Sidney, quais são as maiores necessidades que você vê atualmente na população aqui da nossa cidade? Nós temos uma cidade muito complexa. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Nós temos muitas necessidades. Eu sou fruto da evolução por meio da educação. Como o senhor falou, eu sou filho de uma comunidade e a educação me trouxe até aqui. Sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fui diretor da Ordem dos Advogados do Brasil no triênio 2015-2018 e estou vereador desde 1º de janeiro de 2021. Estou no primeiro mandato. Nós temos, quando a gente pensa no bem-estar da população, eu não consigo trazer uma solução ou sinalizar com soluções que não venham a passar pelo tripé da transformação, que eu chamo de a cultura, o esporte e a educação. Precisamos investir, né, na educação no nosso Brasil, a padronização de uma educação pública de qualidade. Esse é o caminho, e falo com muita propriedade. Se a gente analisar alguns exemplos, como na Finlândia, na Coreia do Sul, você pega na década de 40, a Finlândia não tinha infraestrutura. Hoje é uma potência, é um país pequeno, mas eu acho que dá para a gente usar como exemplo. E a Coreia do Sul segue aí na mesma toada. Então nós precisamos investir no contraturno, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, em busca de formarmos cidadãs e cidadãos do amanhã. Bom, o que dá para ser feito para melhorar e como? Eu entendo o que você está falando, né? A gente tem, recentemente foi aniversário da cidade de São Paulo, né? 470 anos. E não é à toa, né? A gente tem um certo orgulho, de alguma forma, de ser reconhecido como a locomotiva do país. É assim que o pessoal entende, pelo menos quem mora fora do Brasil, o papel dessa grande metrópole que é São Paulo. O que dá para ser feito e como melhorar tudo isso? Doutor Fernando, São Paulo, de fato, é uma cidade diferenciada. Nós estamos falando, eu tive a oportunidade de ter sido relator do orçamento em 2022 para 2023 e o ano passado para esse ano. Nós estamos falando de um orçamento de 110 bilhões de reais. É o 5º maior orçamento do país. Vocês, tenho certeza que vocês não sabiam. Nós perdemos apenas para a União, para o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro e o 5º é a cidade de São Paulo. Eu, por exemplo, eu estou vereador há 3 anos, estou indo para o meu último ano de mandato. Esse mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu tenho um mandato voltado para as ações esportivas, culturais e vinculando a educação. A criança e o adolescente, para esses meninas, para elas participarem dos nossos projetos, elas precisam de assiduidade e bom desempenho na sala de aula. Esses projetos são muito importantes porque você tira as crianças e os adolescentes das ruas. E são projetos variados. Nós temos desde do karatê, a escola de futebol, com professores, com lanche, com uniforme, com kimono para esses atletas, com intuito, aí tem aula de dança, temos balé, isso distribuído em várias comunidades da cidade de São Paulo, em parceria com o terceiro setor.
Eu entendo que o terceiro setor, ele faz, às vezes, dos entes públicos. O líder comunitário, a entidade, as organizações sem fins lucrativos desenvolvem um trabalho muito importante nas nossas periferias. E as grandes instituições, elas possuem informações e têm acesso a recursos públicos. A gente precisa formar esses pequenos que desenvolvem um papel tão quanto importante dentro das comunidades. E um dos projetos que eu apresentei na casa é a criação da Casa de Apoio ao Terceiro Setor. É para que o município tenha um núcleo de formação a esses diretores, presidentes e todos os membros diretivos dessas entidades que atuam nas periferias da cidade de São Paulo. Então, todas as nossas ações são voltadas às crianças e os adolescentes, sem esquecer dos adultos e dos idosos, principalmente dos idosos que doaram muito para a nossa cidade e necessitam, merecem de um retorno e de um apoio da cidade, que é a cidade de São Paulo, que tem esse poder financeiro. Agora, quando você fala cultura, esporte, além da própria educação mais tradicional, isso está totalmente alinhado com o conceito da educação e da neurociência, porque a gente sabe que quanto mais precoce esse investimento é feito, ou seja, na tenridade mesmo da infância, melhor vai ser para o indivíduo, vai ser para a família e vai ser para a sociedade. Eu gostei muito que você usou um termo que muitas vezes pode causar angústia de alguns pais, que é o contraturno. Ou seja, a criança vai para a escola e vai ser alfabetizada, vai aprender as matérias que todo o processo pedagógico já oferece. Mas fica aquela angústia, né? E aquele tempo livre que o papai e a mamãe muitas vezes têm que trabalhar, e isso é uma realidade, principalmente quando agraciados pela presença de um emprego, que isso é muito bom. E o que o jovem vai ser submetido naquele momento, né? Então isso é uma oportunidade, uma janela incrível para desenvolver esse indivíduo. Exatamente. Como eu falei, esse trabalho desenvolvido pelo terceiro setor. Outro projeto de minha autoria é o QualiSampa, com a possibilidade de qualificação profissional aos jovens, principalmente aos jovens, né, a partir dos 17 anos, que são esses jovens que estão na iminência de ingressarem no mercado de trabalho. Hoje nós temos um programa chamado Meu Trampo, que é um programa desenvolvido na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Quando o coordenador da juventude me trouxe esse programa no meu gabinete, Dr. Fernando, assim, brilharam meus olhos, porque vem ao encontro do que eu acredito. E eu levei esse projeto para a região de Jabaquara, a região da Pedreira, no extremo da Zona Sul, e na região de Jabaquara é um case de sucesso. Nós já qualificamos aí mais de 1.000 empreendedores, pequenos e médios empreendedores das periferias da cidade de São Paulo, oferecendo a mentoria, a qualificação de forma gratuita e possibilitando, juntamente com a subprefeitura, a exposição desses serviços e produtos que esses pequenos e médios empreendedores desenvolvem dentro das periferias da cidade de São Paulo. Nós temos várias ações a serem feitas que eu acredito que são importantes para o combate à desigualdade social e evolução humana. Agora, Sidney, assim, a gente vê que esses projetos de educação, inclusão, cultura, eles são super importantes, né? Como é que você vê a viabilização de todos eles? Doutor, quando eu falo em educação, a gente precisa analisar um contexto a nível Brasil, um país gigante. É continental, né? Continental. A gente precisa de um pacto educacional e um pacto com planejamento. Eu vejo, quando eu faço uma comparação, uma analogia com esses países desenvolvidos, educacionalmente falando, eles tiveram a primeira ação de um acolhimento da educação primária. A gente precisa entender, vamos começar aqui com todos os pequenos e padronizar daqui para frente a educação primária, o ensino fundamental, o Fundo 1, Fundo 2, o ensino médio e a graduação. Aí a gente conseguiria romper a barreira do ciclo da miséria intelectual. É a miséria intelectual que aflige e que afeta a nossa população e o nosso país. Se a gente, de fato, se a gente tiver interesse em resolver o problema, a gente precisa partir para um pacto nacional com esse tripé da transformação que é esporte, cultura e educação. Quando a gente fala de cotas,
Isso me parece um pouco, pegando essa linha de pensamento que você me apresentou agora, que para mim me parece muito mais consistente, uma medida quase desesperada para tentar acelerar esse processo. É isso mesmo. E a gente se preocupa da seguinte maneira: puxa vida, né? Se toda pessoa que for agraciada, né, de uma forma merecida, obviamente, por esse movimento, se ela pudesse fazer esse movimento também de volta para a comunidade, para turbinar esse processo, a gente teria isso de fato acelerado no país. Eu costumo dizer, doutor Fernando, é lógico, quem sou eu para criticar? São poucos que conseguem atravessar a ponte e voltar para entregar um pouco. Nós tivemos muitos casos, histórias de sucesso. Eu sou um exemplo. Eu não tenho vergonha de falar. Eu cheguei na graduação classificado como analfabeto funcional, um semi-analfabeto. A professora falava casa e eu ficava pensando, com S, com Z ou com C cedilha. E louco para ser um bom advogado. Tive que correr muito para tentar chegar até aqui e ter o mínimo de tranquilidade para poder ter essa troca aqui nessa conversa. Nós temos um país muito desigual. O local da largada é diferente para muitos. E a gente só vai melhorar se a gente começar a oferecer oportunidades para todos terem acesso ao mesmo. A gente pega o topo da pirâmide, e eu costumo dizer também, não estou criticando, mas a gente precisa fazer essa análise. Os nossos, e eu já me incluo, os próximos, meus filhos, já têm acesso a essa educação de qualidade. É uma pena que eu não posso estender isso, hoje não tenho essa força de estender isso para todos. Mas esses jovens da classe privilegiada, e merecidamente, não estou aqui criticando, não. Estamos falando e fazendo uma análise do contexto da desigualdade do nosso país. Eles são preparados para o sucesso. Os demais, e eu saí desse contexto, é a própria sorte. E aí é um país que não dá para falar de meritocracia. Quando o senhor começou a falar a respeito dessas cotas, elas são necessárias para compensar esse déficit de oportunidades que não são oferecidas a todos no nosso país. O Sidney, quem mora aqui em São Paulo percebeu uma mudança que aconteceu aí na cidade de uns meses para cá. Tarifa zero, né, no transporte, né? Explica pra gente o que isso representa e o benefício que toda a população da nossa grande cidade pode e vai experimentar com essa mudança. Eu até agradeço pela oportunidade da pergunta. Não, eu estou perguntando porque eu sei que você tem um papel muito importante dentro de todo esse processo até a viabilização do projeto. Eu agradeço pela oportunidade. A Tarifa Zero é um tema que eu sou suspeito de falar porque eu cheguei na casa já tendo esse olhar de tentar oferecer. No meu sonho seria a Tarifa Zero full time, todos os dias, para todos, porque é uma forma da gente dar acesso aos equipamentos e políticas públicas para todos. Nós tivemos nas 2 últimas eleições tarifa zero no dia da eleição e foi devidamente comprovado que a população compareceu às urnas. Tivemos um aumento de votantes aqui na cidade de São Paulo. Isso mostra que as pessoas não têm, nem todos têm acesso às políticas públicas necessárias, básicas, porque não têm condições de pagar o custo da tarifa. Eu fui relator da subcomissão que estudou na Câmara Municipal a possibilidade da implantação da tarifa zero. E quando eu apresentei, juntamente com os outros vereadores e vereadoras que participaram da comissão, nós apresentamos oferecemos algumas sugestões ao Executivo. O primeiro seria a tarifa zero aos domingos. Um segundo passo, aos desempregados cadastrados no CAGED e a todos cadastrados no CadÚnico, que aí a gente teria como oferecer aos mais necessitados da cidade de São Paulo. Outra opção que nós oferecemos, a tarifa zero noturna. E, por fim, a possibilidade, que aí a gente precisa analisar isso de forma gradativa, uma tarifa zero para todos. Eu sei que é um tema muito difícil. São Paulo é uma cidade complexa, porque nós temos outras formas de transportes, né? Nós temos os transportes sobre trilhos,
nós temos várias cidades interligadas à cidade de São Paulo, porém nós já temos no Brasil várias cidades que implantaram a tarifa zero. São cidades, obviamente, menores do que essa megalópole que é a cidade de São Paulo. Caucaia, no Ceará, nós temos Ibirité, na grande Belo Horizonte, nós temos várias cidades no mundo que já implantaram a tarifa zero. Então, o prefeito, ele acertou, e aqui eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, de ter dado o pontapé inicial com a tarifa zero aos domingos, que vem sendo um sucesso, possibilitando que os mais pobres da nossa cidade possam ter acesso ao transporte público gratuito e que possam conhecer efetivamente, na sua amplitude, a cidade de São Paulo. Na prática, o que acontece é que a família ela pode usar o transporte público gratuito, pode fazer passeios que não conseguiria, ir para um culto religioso, um desempregado pode procurar emprego, e quando ela vai para outro lugar, ela vai gastar em outro lugar, mesmo que seja um pouco de dinheiro, isso acaba voltando para a própria cidade na forma de tributo. Então acho que a linha de pensamento acaba sendo mais ou menos por aí, né? Hoje o custo da tarifa zero na cidade de São Paulo é, em média, estimativa de 280 milhões de reais por ano. Quando você analisa o montante, é óbvio que chama atenção. Porém, é isso que o senhor falou, é a possibilidade de pessoas terem acessos a shoppings, parques, teatros, atos religiosos, visitar os seus familiares. Além de você dar oportunidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, você consegue também injetar um recurso, esse recurso na economia da cidade de São Paulo. As pessoas, a semana passada eu recebi uma família que me falou, olha, muito obrigado pelo trabalho que o senhor fez a respeito da tarifa zero, porque pela primeira vez eu fui no Parque do Ibirapuera e levei meus 4 filhos. Nós estamos falando de uma família que mora no extremo sul da cidade de São Paulo, que nunca tinha visitado o Parque do Ibirapuera porque não tinha condições. Porque tem que pagar para ir. Porque tem que pagar para ir, tem que pagar para voltar. E tem que comprar pipoca, tem que comprar o refrigerante, o algodão doce. Então, assim, é uma política pública inclusiva e que hoje vem atendendo efetivamente os mais pobres da nossa cidade. Sidney, a gente poderia ficar aqui por horas conversando, porque esse assunto é de interesse de todo mundo, né? Todo mundo quer que a sua cidade melhore, que o seu estado melhore, seu país melhore, que o mundo melhore. Bom, você luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Eu também. Eu queria saber, assim, como é que você vê que todos os cidadãos poderiam, na verdade, contribuir para que isso aconteça? Muito mais do que simplesmente a gente falar na prática. Doutor, é assim, falar da participação do cidadão no combate à desigualdade social e para tornar uma cidade como São Paulo mais justa, eu acho que a gente transferiu uma responsabilidade que, ao meu ver, pertence aos entes públicos. A gente precisa de agentes públicos comprometidos no combate à desigualdade social. E eu repito, esse combate ele passa por políticas estruturais, permanentes e planejadas a médio, longo prazo. E não tem como não passar pelo tripé da transformação, que é o investimento no esporte, na cultura e na educação. Se a gente conseguir oferecer essas oportunidades a todos, consequentemente teremos a participação da população, porque essa população vai ter a oportunidade de participar de projetos, de programas e receber as asas, que eu costumo dizer também, doutor Fernando, o que dá asas, com todo respeito, não é Red Bull. O que dá asas chama-se educação. E falo com muita propriedade por conta da minha trajetória e da minha história. Sidney, muito obrigado pela sua participação e desejo a você um ótimo trabalho até o final do seu mandato. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, pela participação, parabenizo pelo programa Olhar Clínico. Quando eu fui convidado, eu falei, o doutor Fernando me encontrou nesse contexto, são 55 vereadores, e eu me sinto assim muito honrado e prestigiado com esse convite. Muito obrigado, doutor, e parabéns pelo programa. Muito obrigado a todos vocês que acompanham esse grande comunicador. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, mas todos os comentários que você escrever, eu e o vereador Sidney, a gente vai olhar com muito carinho e responder a todos vocês. Um beijo no coração e uma ótima semana.